Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, 42 ao 47. Sei que os irmãos gostam de acompanhar em suas Bíblias. Capítulo 2, 42 até o 47. Todos acharam? Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um dos textos que a gente lê e fica com uma certa nostalgia, uma saudade, né? Essa comunhão dos crentes primitivos era algo contagiante. Aliás, a igreja de Atos era uma igreja centrífuga, né? Em que revolucionava aonde estava. Isso porque a fase nova havia sido inaugurada. O resultado da vinda do Espírito Santo na vida dos cristãos no dia de Pentecostes fez com que a comunidade de crentes fosse muito bem vista, né? E esta passagem, ela vai dizer que houve um aumento de 3.000 pessoas. E esse texto, ele foca, assim, de uma forma muito objetiva, muito clara, sobre a comunhão. A comunhão na igreja de Cristo é algo muito necessário, muito notório. Quando acontece, ninguém precisa falar, é visto de fora para dentro. A comunhão é algo que faz parte da essência do cristianismo. O ensino dos apóstolos incluía muitas coisas. Eles passavam aquilo que o próprio Senhor Jesus havia ensinado, né, e recomendado para eles, né? Jesus ensinava muitas coisas. Ele preparou os seus discípulos para que desse uma base sólida naquela igreja. Mateus 28, capítulo 19 e 20, fala sobre a grande comissão, né? A ordem dada pelo Senhor Jesus, ela foi muito clara, incisiva, muito objetiva. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, se alicerçava, sobretudo, no Evangelho, que é as boas novas de salvação. Se baseava numa sequência muito importante
que foi o sepultamento, a morte de Cristo, sepultamento e ressurreição. Algo que a humanidade tomou conhecimento de um fato que não era comum, né? Alguém passar pelo estigma da morte e depois voltar, né? E fazer os devidos preparatórios. No caso que Jesus, depois de sua morte, Jesus ficou mais 40 dias na terra, antes da ascensão. Então a igreja ela foi muito bem instruída nesse período. Este ensino, ele é incomparável, algo maravilhoso, né? Pois que veio da parte de Deus e foi revestido com grande poder, o dínamos, né? Com grande autoridade, que foi passada do próprio Senhor Jesus aos apóstolos e depois para todos os cristãos, né? Hoje está em nossa disposição algumas coisas muito importantes. Eu gostaria de sinalizar aqui para vocês algumas coisas. A primeira delas é a comunhão. A comunhão é o convívio coletivo dos crentes na adoração. Comunhão é uma certa união de propósitos na adoração. E aqui o texto fala que isso era comum na comunhão, no partir do pão e nas orações. O poder que a igreja precisa, ela vem através dessa junção de fatores: conhecimento da palavra, ensino, né? Comunhão, oração. E o livro de Atos ele vai realçar a importância da oração na vida cristã. E essa oração, ela é ensinada aqui em Atos, que não acontecia somente no templo, mas também de casa em casa e em todos os lugares. Isso é muito incomum a gente ver na igreja de um tempo que passou. Chegou uma época que as igrejas saíam com muita intensidade nas praças, pregavam com autoridade. Eu mesmo participei há 20 anos atrás, aproximadamente, na igreja evangélica batista em Campinho. É um nome interessante, Igreja Batista Central em Campinho, mas que está mais em Cascadura, ali entre as faculdades Souza Marques e o Colégio Arte e Instrução. Então, todos os domingos à tarde, a gente descia para a praça ali embaixo, que tinha um movimento, né? E algumas coisas aconteciam lá, muito interessante, nos ar livres que a gente fazia. As pessoas, não muitas, mas algumas paravam e davam atenção, né? A gente hoje talvez não tem mais essa ousadia de sair das quatro paredes, mas a igreja primitiva, ela não se incomodava, ela não tinha barreiras que impedissem ele sair, né? E a ferramenta poderosa que o Senhor Deus deu através do Senhor Jesus Cristo foi a autoridade. A autoridade tem mais importância do que poder, né? É uma força muito maior. O versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos. E aí a gente vai ver a importância da unidade da igreja. A união da igreja primitiva era algo contagiante. E aqui diz que tudo em comum. O que significa isso? Se houvesse alguém necessitado, a igreja
se unia e fazia com que aquele irmão fosse abençoado. Era algo espontâneo, natural, não era nem preciso fazer campanha, era espontâneo, né? E o que significa? Tratava-se de um compartilhamento de modo voluntário. É bom que a gente entenda isso, né? Não tinham aqui algo forçado, obrigado, era um novo estilo de vida, era uma prática que se tornou normal, esse viver. Nesse caso, nós temos bons exemplos e também temos maus exemplos. É bom que a gente frise isso, porque quando a gente lê esse texto, vendiam as suas propriedades e entregava lá no templo. Isso não era ponto doutrinário, foi espontaneidade. E a gente tem aqui um bom exemplo, que está em Atos 4, 36, e vai até o 5, capítulo 5, até o versículo 9. Um grande homem de Deus chamado Barnabé, que ele ganhou até uma composição, né? Era o seu nome, Barnabé, né? E ele tinha uma fé tão gigantesca que ele devia ser muito rico. Ele vende uma casa lá, né? E ele dá de presente, entrega na igreja para ser usado ali na comunidade. Esse foi um exemplo dele, não é um ponto doutrinário, ele sentiu isso. E um casal chamado Ananias e Safira, que aí no versículo, capítulo 5, 36, vai até o 4, né? 4, 36 até o 5, 9, Ananias e Safira foi um mau exemplo, que eles também venderam, pensando até que podiam esconder alguma coisa de Deus, e eles reteram parte daquilo, retiveram, né? Enganaram, então não foram bem sucedidos, não foi um bom exemplo isso aí. Mas voltando aqui em Atos capítulo 2, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, não é? Aqui, a vida diária daqueles cristãos era intensa, uma atividade intensa, e o desejo de estarem juntos uns dos outros, no templo e nas suas casas também, havia uma comunhão, assim, muito espontânea, mas também ao mesmo tempo muito intensa, e eles faziam isso. As refeições eram algo como banquetes de alegria e muita generosidade, e todos eram convocados e convidados com alegria e sinceridade de coração. A comunhão aqui era muito importante. Ao compartilhar entre eles a união da igreja primitiva, são frutos de um convívio que assim, aperfeiçoado no convívio da igreja. Quando a gente começa a estar sempre juntos, a gente começa a perceber quando o outro não está bem, precisa de um apoio, às vezes na área financeira, às vezes nem somente nisso, às vezes uma palavra de incentivo, e eles tinham isso, esse era um convívio maravilhoso. Continuando aqui, a alegria deve ser o estado de ânimo na vida do crente. A gente passa por momentos de intensa tristeza, muitas das vezes, com a perda de entes queridos,
uma coisa que mesmo pode acontecer com cada um de nós, mas independente das circunstâncias, muitas delas que podem ser adversas, a gente tem algo que pode nos animar. É quando você está um pouco para baixo, você conversa com o irmão, ele faz uma oração, ele dá uma palavra de incentivo e a gente então começa a melhorar. Isso é extraordinário, a igreja tem esse convívio, né? A gente tem em Atos capítulo 16, versículo 25, o texto que fala de uma maravilhosa conversão do carcereiro de Filipos. Após a sua conversão, ele convida Paulo e Silas para ir à sua casa. E lá ele serve uma refeição. Pode ter sido um almoço ou um jantar na sua casa, né? Com todos da sua casa. E diz lá o texto, Atos 16, 25 em diante, que eles se alegraram muito por haver encontrado o que eles chamavam de caminho, né? Crido em Deus, aceitado a fé em Cristo Jesus. Voltando aqui no Atos, livro de Atos, capítulo 2, 42 a 47, nós percebemos aqui que as pessoas se reuniam no templo espontaneamente, porque eles estavam entusiasmados com a sua nova vida e queriam estar juntos para aprender uns com os outros e principalmente com os ensinos dos apóstolos, porque tinham prazer, porque eles receberam algo muito bom, as boas novas de salvação. O ambiente descrito aqui deste grupo de irmãos da igreja primitiva era algo que a gente fica querendo isso para nós. Era algo divertido, era acolhedor, que se envolvia com cuidados mútuos uns com os outros, resultados extraordinários. Eu creio que o que tornava a igreja primitiva em Atos tão atraente para os de fora foram muitos fatores. A gente pode citar aqui alguns. Porque as pessoas de fora da igreja, eles queriam saber o que estava acontecendo. Eu vou lá ver. E ia e ficava. Tinha prazer em estar junto com aquele grupo para cima. Era um grupo que você chegava meio para baixo, meio desanimado. Você saía de lá vibrando, porque a palavra fazia isso, o evangelho era o vinho novo em odres novos, que alguém diz que se você colocar o vinho novo em odres velhos, se rompem e se perdem, né? Então eles tinham assim essa facilidade em receber as boas novas, introjetava e daí a pouco eles estavam trazendo outras pessoas, era contagiante. Então, quais são os fatores que fizeram com que essa igreja fosse tão acolhedora, tão atraente para os de fora? Primeira, a sua vitalidade espiritual. Eles tinham algo que o Espírito Santo coloca na vida do crente. Sabe que muitas vezes faz com que os crentes vão perdendo aquele vigor quando chega? Somos nós mesmos. Muitas vezes nós colocamos empecilhos. Aqui eu falei um texto de um carcereiro que se converteu e ele, o que é necessário fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando a pessoa se converte, ele quer que os seus parentes sejam salvos. E ele chega e diz, olha, todo mundo vai ser salvo na minha casa. E muita gente vai dizer, olha, vai depender de cada um. Aí começa a botar alguma dificuldade. Mas a Bíblia diz que você, na sua casa,
você é algo que faz com que todos sejam abençoados. O esposo abençoa a esposa não crente, vice-versa. É isso que a Bíblia afirma. Então, a vitalidade espiritual foi o primeiro fator importante. O segundo, que é muito importante, era o amor mútuo, uns pelos outros. Por isso que aqui o texto diz que não havia entre eles necessitado algum. Se tinha alguém com necessidade, eles chegavam e fazia diferença. Hoje existem igrejas nossas, da Convenção Batista Brasileira, que fazem isso. Há um tempo atrás, um jovem casal foi de lua de mel, a casa e tudo novinho. Quando voltaram da lua de mel, entrou lá um cara, abriu a casa, encostou um caminhão, levou todos os móveis da casa. Alguém pensou, eles nem começaram, já estão se mudando? Era um roubo, levaram tudo. Quando a igreja soube disso, o casal ficou bem para baixo, perdeu tudo novinho. Os irmãos se reuniram e compraram tudo novo de novo. Amém, irmãos? Isso é igreja. A igreja faz isso. A igreja faz isso. Olha o que aconteceu com a gente aqui agora, nesse período. Nós estamos contratando pessoal, profissionais para dar aula aqui. Não é barato. É R$40 a hora por semana. Uma hora de aula é R$40 cada professor. Então, se você somar isso no mês, dá 320 os 2 professores por mês. Eles vão dar aqui 5, 6 horas de aula. Multiplica isso. Se for botar aí 5, 6 horas, vai um valor importante. Então, resolvemos cobrar uma taxa mínima. O que percebemos? Que muita gente não tem condições de pagar, mesmo que seja um valor pequeno. E aí surgiu uma ideia de um grupo, e tem 2 empresas, uma empresa é a I9, que vai dar uma ajuda mensal durante um ano de R$100 por mês, para ajudar esses alunos que não podem pagar. Tem uma outra empresa, como é o nome da empresa? Fala mais alto. JRG. Então, percebe, irmãos? JRVG. O que significa esse nome? Variação do nome. Então, essas empresas, elas vão estar aqui dando um apoio. E aí, o que a igreja vai fazer? Vai divulgar a empresa quando a gente precisar de alguma coisa de contabilidade, precisar de alguma coisa na arte gráfica, a gente sabe aonde vai ter alguém que está conosco. Isso, então, irmão, é uma forma da gente poder abençoar aqueles que não podem ainda pagar, tá? Então, primeira coisa que nós vimos aqui foi a igreja era atraente pela sua vitalidade espiritual. Segundo, o seu amor mútuo. Terceiro, a sua receptividade em relação aos novos. Receptividade. O que significa isso? Uma recepção, uma acolhida com aqueles que estão chegando. As pessoas, quando estão chegando, trazem, muitas delas, algumas dificuldades da velha vida. A igreja tem que ter habilidade para poder tolerar algumas coisinhas, até eles melhorarem. E é assim que esses irmãos faziam. Há muitos anos atrás, o secretário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira foi visitar o campo missionário. E ele foi para uma região onde o evangelho era muito ainda fraco, vamos dizer, pouca gente se convertia. E ele foi lá para levar dar uma instrução para aqueles irmãos começarem a evangelizar. Ele chegou numa igreja do interior, uma igreja com poucos membros,
E ele começou a falar, todo animado, né? Que eles precisavam de trazer novas pessoas e tal. Uma irmãzinha levantou, pediu a palavra e disse: pastor, a gente não quer isso aqui não. Esse pessoal vem para cá, a gente está tão acostumadinho aqui entre a gente, vai trazer confusão para cá. O pastor ficou muito triste, de que, irmã, não seja egoísta, aquilo que a senhora recebeu, tem que compartilhar com outros, né? Não faça isso, né? Então, essa receptividade em relação aos novos, ela é fundamental, né? E, quarto lugar, a gente também pode perceber que a igreja primitiva, os milagres aconteciam naturalmente, sem forçar barras. Era algo que os milagres é coisa que vem de Deus, e quando a gente está ligado nas coisas espirituais, os milagres acontecem na nossa vida. E quando você fala em milagre, tem uma gama, né, de manifestações desses milagres. O fato de a gente passar por uma epidemia dessa, ou uma pandemia, e sair de lá sem sequelas, é milagre, é também milagre. Então, a gente faz aqui algumas perguntas. Por que a comunidade cristã de hoje não experimenta a mesma profundidade de relacionamento da igreja primitiva? O que está faltando? Será porque nós não temos tempo? Vivemos ocupados demais? Será que não conhecemos uns aos outros de uma forma para abençoá-los? Será que não temos interesse em saber a necessidade dos outros ou do outro? Será que as nossas diferenças são tão grandes assim? O que você poderia pensar no aspecto da vida, do convívio da igreja primitiva, que você deseja para a sua igreja, para essa igreja? A gente pode pensar nisso e pedir que Deus nos abençoe com aquilo que a gente gostaria. O que podemos priorizar na nossa vida para que a nossa igreja seja mais parecida com a igreja primitiva? Porque isso vai depender de nós, de cada um de nós. São questões que precisam ser avaliadas em orações para que Deus nos capacite. E a minha oração é que Deus nos abençoe, para que a nossa igreja seja também uma igreja que seja útil na comunidade em que ela está inserida. Irmãos, tem igrejas aí, eu não sei se a nossa pode ser incluída nesse pacote. Tem igreja aí, se fechar suas portas, a vizinhança nem vai notar. Nem vai notar. Isso é muito triste. A igreja tem que ser uma igreja que seja importante, não só para os irmãos, mas principalmente para a comunidade onde ela está inserida. Assim era a igreja primitiva. Que tem aqui esse exemplo, e os bons exemplos são para serem apreciados e colocados em prática. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fique de pé, hino 382, finalizando o culto dessa noite. Eu agradeço a atenção de vocês. Muitas vezes eu falo demais,
mas Deus tocou no coração trazer essa palavra. E esse hino, ele diz assim: vamos à igreja, é o título desse hino. Aqui tem uns trocadinhos aqui na parte de vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Vamos ver se a gente consegue cantar direitinho, falando as palavras corretamente. 382, quero ouvir sua voz em adoração. Mondamião, firme e forte aí, vamos lá. 382, todos abriram os cantores? Enquanto o pastor prepara ali, dizendo que às terças-feiras, a primeira terça-feira do mês de março, às 19h30, começar o canto coral aqui, tá? É outra coisa importante que faz parte da igreja. Tenho gozo, alegria celeste, quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Vem, 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 se vem à igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, por maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, as bênçãos dos céus. Vem, 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 se vem à igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador, nele pois a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Vem, 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 se vem à igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Amém? Deus abençoe a vida de cada um aqui, que possamos aprender com a igreja primitiva a viver essa grande beleza que é o Evangelho de Cristo. Pai, muito obrigado por esta noite. Quero agradecer, Senhor, de coração a presença dos irmãos aqui nesta quarta-feira, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial também aqueles que vão ouvir essa gravação e assim possam receber também as mesmas bênçãos do Senhor. Você pode repetir: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Pode.